Fala, irmãos. Acabou a bateria aqui, fiquei bem chateado. Tava encerrando um vídeo. Ai, mas enfim. Vou voltar lá e falar pra vocês então Levítico 19, né? Então, basicamente, o Criador, ele fala o seguinte para Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Criador, vosso Deus, sou santo. E cada um respeitará a sua mãe e a seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. E não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Criador vosso Deus. E quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, vossa própria vontade o oferecereis. Ou seja, então, nós não devemos fazer sacrifícios ao Senhor, seja qual for. Seja qual um jejum, alguma coisa que você deixa de fazer, por exemplo, não roubar, não é um sacrifício para nós, mas é no sentido do seguinte: tudo que você deixa de fazer, qualquer pecado, você tem que fazer da própria vontade, buscar ter um coração puro, pedir isso para Deus. Porque se você deixar de fazer alguma coisa, mas ficar achando ruim, ficar remoendo, falando, é muito chato não fazer isso, a lei de Deus é pesada, né? Você de nada valeu. Aquilo literalmente foi perdido. Porque você tem que ter feito com o seu coração também, esse sacrifício. É igual o Criador fala: vocês fazem esses jejuns para o próprio ventre, para vocês se mostrarem, para vocês discutirem, para vocês serem melhor do que os outros. Então, de nada isso está me agradando. O Criador fala, se eu não me engano, em Isaías, em 58, quando ele fala do jejum aceitável, certo? Então, é isso. Agora, mais uma coisa, quando ele fala para nós sermos santos, porque ele é santo, é óbvio que nós somos imperfeitos, somos pecadores, mas nós não devemos nos conformar com nenhum pecado, nós devemos sempre buscar a santificação que está nele, buscando a presença dele, as coisas do Criador, e nisso, nele nos santificamos. Então, João também fala, né, sejam santos, como que é? Acho que Jesus fala, sejam santos como eu sou santo. E ele também fala, Paulo fala, sejam meus imitadores. E por mais que Paulo seja imperfeito, certo? Era um apóstolo, um cara grandioso, mas não era o Messias, que não pecou. Então ele estava no nosso jugo do pecado. Mesmo assim, o que ele fazia? Ele carregava as aflições do Messias, ele cumpria a missão que o Criador colocou para ele. Foi isso que Paulo fez. Dessa forma, Jesus nos fala, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Esse é o evangelho, que muitos não querem ouvir e que vão ser quebrados aí, de verdade, assim. O Criador vai ter misericórdia de muitos, vão passar por muita, muita dificuldade aí na tribulação, mas muitos serão provados pelo fogo e purificados. Mas, infelizmente, muitos perecerão porque creram num falso evangelho, porque se conformaram com Jesus à distância. Só falar, eu sou cristão e tá tudo bem, mas não busca a palavra do Pai, não busca a presença, não tem arrependimento. Se conformaram, e é por isso que a Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo. Então, da mesma forma, não se conformem com o pecado que há em vocês. Busquemos a santificação em humildade, com certeza, né? Reconhecendo a nossa fraqueza, mas buscando a força no Criador. Então, o Criador, ele não consente com o pecado, ele não consente com a idolatria, com a fornicação, com nenhum tipo de pecado, como muitas pessoas querem que o Criador aceite o jeito que elas nasceram, porque eu nasci gostando da pessoa. Enfim, acho que vocês entenderam. Não, nós temos que negar a nós mesmos, todos nós temos pecados. Alguns têm que se esforçar para comer menos, outros têm que se esforçar para deixar de cometer um pecado de orgulho, de desobediência, de algum tipo de idolatria. Todos temos pecados
E da mesma forma, esse é o evangelho, negar a si mesmo. É por isso que não existe evangelho morno. Não é verdadeiro esse evangelho, não vem do Pai. E é o falso evangelho do fim dos tempos, né? Que tendo comichão nos ouvidos, ajuntariam para si mestres, né? Porque não aguentam mais a verdade, essa doutrina. Mortificação da carne para vivificar o espírito. Morrer para si mesmo e viver para Ele. E aquilo que o Criador tem guardado para nós, a gente nem merece. É maravilhoso, a glória, a vida eterna, a alegria, a paz, um corpo incorruptível. Então, assim, a gente tem que mesmo se esforçar por isso. Só que muitas pessoas não estão dispostas. Elas querem servir a dois deuses, a Deus e a Mamon. Só que mal sabem elas que não pode servir dois deuses. Então estão servindo a Mamon. Então é pesado isso. Pesado, mas... e eu sou imperfeito também, eu não quero ser hipócrita aqui. Mas eu estou exortando através da autoridade do Espírito Santo. Então ele fala para respeitar a sua mãe e seu pai, que é muito importante. Mesmo que eles sejam imperfeitos, às vezes não seguem, não são convertidos verdadeiramente ainda, mas é importante respeitá-los naquilo que não for contrário ao Criador, porque desrespeitar eles traz maldição, traz com que o Criador não te escute. Então é necessário obedecer, e a sua obediência vai fazer com que o Criador também vá moldando, vá trazendo eles para perto do amor dele. Certo? Então, se você desobedece, Satanás, o acusador, ele vai vir para Deus e vai falar, ó, ele está desobedecendo, mas está orando para eles se converterem. Cadê? E aí Satanás continua na sua casa. Mas se você vai obedecendo e você vai fazendo altares para Deus, por exemplo, o canal é um altar para Deus. Todo sacrifício, toda pessoa que você prega, toda pessoa que você ajuda, está sendo um altar para Deus. Tem que levantar altares para o Criador. E só levantando altares para o Criador que os altares do inimigo vão cair. Altares de gerações de maldição, de incredulidade, de pecado, de demônios, de câncer. Essas maldições elas só vão cair na sua geração quando você levantar altares para o Criador maiores do que os altares do inimigo. E aí com fé, com obediência a Deus, esses altares do inimigo vão cair em nome de Jesus. Então é isso. Basicamente é isso, Levítico. Eu não vou falar muito sobre os sábados, porque no vídeo do Adventismo que eu vou fazer, eu vou explicar melhor, né, sobre a importância do sábado, o descanso, um dia para o Criador, para buscar a presença dele, né, não ficar treinando, estudando, trabalhando, fazendo as coisas do mundo. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu tô no domingo aqui, que é o meu Shabá. Eu tô aqui me esforçando para Deus. Então, é lícito curar no sábado, né? Mas eu vou falar mais no próximo vídeo, porque nós temos que ser um sábado, não apenas cumprir o sábado, sacrificar um dia para buscar a presença de Deus, mostrar que a gente ama Ele, mas também ser um sábado para o Criador, ter um coração puro, um coração limpo, de forma que Ele possa encontrar descanso em você, alegria em você. Então eu vou explicar melhor isso num outro vídeo. Provavelmente daqui uns 2 dias vocês vão ver esse vídeo. E é isso então. Agora indo para Daniel 12, os tempos do fim. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o nojo eterno. Então eu creio de verdade, devido a... Mesmo que eu cresci na fé, entre outras pessoas, assistindo o Rômulo, que é pós-tribulacionista, eu não posso deixar de ignorar os sonhos e visões das pessoas, dos servos de Deus, e as questões bíblicas que trazem espaço para isso, certo? Então, eu creio no seguinte: haverá livramento para uma pequena parte da igreja, aquela que está santificada,
e que já está salvo, que está santo, né? Uma virgem prudente que for encontrada vigiando, que não falar, o meu senhor tarde virá, e que será como nos dias de Noé, né? As pessoas vão estar se dando em casamento, vão estar de qualquer jeito. Então Jesus não vai vir do nada, quando estiver caindo os montes do céu. Aliás, vai vir sim, a segunda vinda é uma só, mas o dia do Senhor, que vai começar a tribulação, ele é um dia em que as pessoas estariam se dando em casamento e tal. E como é que estaria caindo fogo do céu, montes do céu, água virando sangue e aquele dia pegar de surpresa as pessoas? Então eu creio sim no arrebatamento. E então aqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão. E os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Então, quão formosos são os pés daqueles que pregam as boas novas do Evangelho, né? Que pregam a salvação de Deus. Então é uma coisa maravilhosa, mesmo que você, não importa os talentos que o Pai te deu, compartilhe o Evangelho, tenha coragem, porque o Criador vai te recompensar nessa vida, na próxima, e vai ajudar a derrubar, como já foi falado antes. Quanto mais você fizer coisa para Deus, mais os demônios vão sair da tua vida, da tua família, entendeu? Eu tô falando de uma forma bem simples, mas é verdade o que eu tô falando. É verdade. E vocês que estão aqui, não sejam incrédulos, sejam crentes. Tô falando coisas espirituais aqui. Tem pessoa que acha que é brincadeira quando a gente fala dos demônios, né? Mas é verdade. Então, Daniel encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E aí é aquela coisa, as palavras estavam seladas até o fim. E muitas coisas estão sendo reveladas para nós agora, coisas que estavam seladas, que o Espírito Santo tem revelado. Então tem aquela questão no vídeo que eu falei da festa das trombetas, que das 69 semanas de Daniel, que foram cumpridas perfeitamente, exatamente 173.880 dias foram cumpridos entre a palavra para a reconstrução de Jerusalém e a entrada do Messias. Da mesma forma, a última semana de Daniel vai ser cumprida exatamente os dias, que dá 2.550 dias, né, multiplicando 7 por 360 dias do ano judaico. E aí, esse ano vai ter exatamente essa diferença entre a Festa das Trombetas e o Yom Kippur de 2032, certo? Que vai ser exatamente 2.000 anos depois da crucificação do Messias, basicamente. Ele tinha 33, né? Mas, basicamente, 2.000 anos depois. E é a sétima vez que ocorre essa diferença de 2.550 dias. Sétima vez desde a formação do Estado de Israel. Não ocorreu antes e não vai ocorrer depois. Ou seja, ninguém sabe o dia, a hora. Na verdade, a gente sabe sim, porque Paulo fala que vós não estarão em trevas para que este dia vos surpreenda como ladrão. Também é falado que o Criador não faz nada sem antes revelar a seus profetas. O Criador avisou Noé 7 dias antes do dilúvio, certo? Avisou a Ló para sair de Sodoma. E da mesma forma, ele está dando sonhos e visões aos jovens, aos velhos, está avisando sobre o arrebatamento, está avisando que milhares de pessoas, só eu já vi dezenas, a pessoa sendo arrebatada e depois ela vê o caos lá embaixo, só que ela sente a paz inexplicável, a alegria, mas ao mesmo tempo ela vê que começa a cair avião, bater os carros, começa a tribulação. Então, meus irmãos, podem discordar, não tem problema, aqui tem espaço para debater, mas essa história de que arrebatamento é uma heresia só porque existiram pessoas que inventaram datas mentirosas ou porque existiram cálculos aí dos maias que pessoas acreditaram, venderam suas casas, né, em 2012, aí 2000, 1998, 88. Cara, ninguém tá falando pra vender as coisas. Ninguém tá falando pra parar de trabalhar, eu tô falando pra vigiar, pra ser como as virgens prudentes, pra santificar, pra estar pronto pra orar pro Criador, perguntar se é verdadeiro isso. Então,
o Criador revelou para muitas pessoas. Vejam o vídeo, eu vou deixar no link aqui na descrição. É muito mais. Jacó bate perfeitamente os 77 anos que ele casou com Lia e 84 que ele vai casar com Raquel, que ele casou com Raquel. E Israel está exatamente, né, a figueira, com 77 anos esse ano e vai ter 84 em 2032. Então, assim, tudo converge perfeitamente para isso. Tanto a parte bíblica, matemática, que foi revelada pelo Espírito Santo, tanto através das sonhos e revelações, certo? E, além disso, as festas, elas são sombras das coisas futuras. Então, o Messias já cumpriu 4. A última foi Pentecostes. Então, ele cumpriu a Páscoa, certo? Que foi porque o sangue dele era perfeito, que foi derramado por nós, remissão dos pecados. Primícias, porque ele foi o primogênito dos mortos e também de ressuscitar. Pães ázimos, porque ele era sem pecado. Depois, se eu não me engano, ressuscitar é primícias. Isso, ressuscitar é primícias. Aí, Pentecostes, ele enviou o Espírito Santo. E a próxima é a festa das trombetas. Então ele tem que cumprir essa festa. E aí converge tudo isso perfeitamente. Eu não consigo afirmar para vocês, porque eu não tive um sonho aparecendo para mim, a data ou algo assim. Mas eu tô esperando, eu vou estar preparado. Pode não acontecer, mas eu vou estar preparado. E essa festa simboliza as pessoas vestidas de branco, simboliza a noiva se casando com o noivo, representa o arrependimento dos pecados, representa o início de um novo ciclo, ou seja, a gente vai estar saindo desse mundo, se isso acontecer, né? E indo para uma nova vida, para a vida eterna. Então, assim, sejam flexíveis, sejam abertos a isso. Busquem a presença do Criador, perguntem para Ele. Eu não estou falando para você crer no que eu estou falando, mas não sejam as pessoas que falam que fecham seus corações ao Espírito Santo, às revelações de Deus, e fala que tudo é heresia, e aí você fecha a sua cabeça em uma interpretação específica de um versículo, de alguns versículos, e faz disso uma coisa fechada, entendeu? Colocando Deus numa caixa. Abram seus corações, levem a Deus em oração, perguntem para Ele se vai ocorrer esse arrebatamento na festa das trombetas e que, se for ocorrer, que vocês estejam preparados e santificados. Então é isso. E aí, na tribulação, só para finalizar aqui, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. Então, basicamente, muitos vão pela dor, mas como eles vão ver, o que eu penso? Se começasse a tribulação aí, do nada, tem pessoa que está com o coração tão endurecido que eles podem ouvir os cristãos falando, pode se cumprir tudo o que a Bíblia está falando, eles não vão crer. Mas a partir do momento que milhões de pessoas forem levadas aos céus, sumirem, e aí as pessoas veem que o familiar dela, que o amigo delas, que os cristãos forem arrebatados, eles vão falar: meu Deus, era verdade. Jesus é real, a Bíblia é real. Era verídico. E aí eles vão se arrepender. Alguns não, né? Mas os que forem para se arrepender vão cair no pó, vão se arrepender. E pela dor, né? Muitos serão perseguidos, mortos. Eu mesmo, se não acontecer arrebatamento, estou preparado para ser perseguido, obviamente. A gente está preparado. A gente já morreu para nós mesmos, está preparado. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? E se nós não temos essa fé, nós devemos buscar ter essa fé, porque eu não tinha essa fé, mas agora eu tenho. Então é uma coisa que se conquista com o Criador. Com sacrifício, com tempo de leitura da palavra, não é um milagre. Porque crer, até os demônios creem e tremem. Mas agora, verdadeiramente ter a fé, a confiança no Criador, quem tem fé tem temor dele, quem tem fé conhece ele, quem tem fé busca a presença dele. Então é isso. Queria trazer essas informações. O Espírito Santo me relembrou, eu não ia falar sobre a festa das trombetas nesse vídeo. O vídeo era só sobre Levítico e Daniel. Mas enfim, é isso, meus irmãos. Que o Pai vos abençoe grandemente.
Busquem a Ele em oração sobre todos esses assuntos. E é isso. Até a próxima, meus irmãos.